Babi, pode botar para gravar. Vou mudar aqui o tom. Eu quero ouvir a voz sem som, ver o que não se pode ver, achar em mim antigo dom, ser tudo que nasce pra ser. Eu quero ouvir a voz sem som, ver o que não se pode ver. Achar em mim antigo ser tudo que nasce pra ser. Vai se acabar a longa espera. Quero a espera de um divino. Vai se calar a velha fé. Lança final dentro de mim. Eu quero ouvir a voz sem som, ver o que não se pode ver. Achar em mim antigo dom, ser tudo que nasce pra ser. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, de olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina minhas nuvens mais escuras, ele desfaz, ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz.
Bom, meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom ver o pessoal que a gente já não via há algum tempo, Fátima, Maitê, pessoal aí, né? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a nossa irmã Verônica vai fazer a prece e a página. Estou esperando dar, falta menos de um minutinho. Deu, né? Deu. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui neste horário, nesse estudo, e queremos agradecer essa oportunidade bendita de estarmos por estes momentos estudando Jesus, um pouco do teu Evangelho, estudando a vida maior no mundo espiritual, recebendo a visita de nossos benfeitores, de nossos espíritos familiares. Obrigada por essa oportunidade. Que todos nós, Senhor, possamos perceber a importância e a dádiva deste momento. Mestre Jesus, queremos também te pedir que ilumine os nossos pensamentos, ajude a clarear os nossos sentimentos, para que possamos, Mestre, perceber quais as razões pelas quais aqui viemos, para que possamos endireitar nossos caminhos, endireitar as nossas rotas no teu Evangelho. Mestre Jesus, ajude-nos no nosso processo educativo, ajude-nos a educar o nosso desejo, educar a nossa vontade, Jesus, para que passe sempre pelo filtro do bom senso, para que passe sempre pelos ensinamentos que nos são repassados quase que diariamente, através dessa doutrina, através de todos esses ensinamentos que fartamente são passados e que nós temos a oportunidade de estudar. Ajude-nos, Senhor, a experienciar esses ensinamentos para que eles possam sair da zona do nosso intelecto, da nossa racionalidade e ter um aprofundamento em nossas almas e os nossos sentimentos, para que mais que compreensão, possamos ter o verdadeiro conhecimento e que possamos praticar esses ensinamentos no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, mas acima de tudo, Senhor, conosco mesmo, com as nossas vontades ainda não dominadas, com as nossas paixões que ainda nos aprisionam no chão. Mestre Jesus, envolva cada um de nós, cada lar aqui representado, cada espírito que é trazido aqui para aprender e sentir e receber as bênçãos, as energias e essa vibração individualizada para todos nós. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Fique conosco sempre. Que assim seja. Capítulo Caminho, Verdade e Vida, 155, Entre Cristãos. Mas entre vós não será assim. Jesus, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43. Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica,
quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos, surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas nos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, o princípio de fé jamais será o da conquista fácil dos favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do mestre dos mestres é a de que, em vez de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária entregar-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Bom, mas entre vós não será assim, né? Emmanuel coloca o título entre cristãos no sentido de que de qual seria a nossa verdadeira nosso verdadeiro proceder, né? Porque ele fala que há muito, desde épocas remotas da humanidade, nós acostumamos, né, a procurar a Deus em razão de pedir algum favor, né? De pedir algum favor, de construir templos de pedra, oferecer sacrifícios para receber alguma dádiva, alguma providência, e de uma certa forma ainda isso está muito fixado, né, no nosso psiquismo. Mas ele coloca que agora os cristãos deveriam, pelo menos, né, ter um novo paradigma, né? Porque a partir do momento em que Jesus veio ao mundo, Jesus se torna um novo paradigma da humanidade. E com ele deve ser revisto todos os comportamentos que nós temos muitas das vezes inconscientemente, né, conosco, e todas as nossas ações deviam passar pelos ensinamentos que Cristo deixou, né? Por toda aquela vivência que ele deixou. Porque o que ele deixou, como ele coloca aqui, foi o ensino da humildade, do amor, do trabalho, do sacrifício. A vitória que ele coloca aqui, a vitória do Cristo, foi a palma do sacrifício, né? O martírio à palma de vitória. Ou seja, todas as situações nós teríamos como referencial, ou deveríamos tomar como referencial, esses valores que Cristo deixou para nós, né? Que isso muda tudo, né? E aí ele coloca assim, ó, deixando a compreensão que a fé jamais será uma conquista fácil de favores do céu, né? Porque se antes a gente acreditava que a gente fazia um favor e receberia algo em troca, ou se a gente recebia tinha alguma dificuldade ou algum problema, a gente achava que logo isso era coisa dos gênios perversos, como ele coloca aqui. Cristo veio para mudar essa concepção, né? Trazendo a fé não como um convencionalismo, não como uma coisa exterior, mas como um esforço ativo para iluminar as nossas consciências de acordo com esses ensinamentos, né? Então, ele termina formular a promessa como escapar, para a gente não, né, cair nessa
fé vazia, ou uma fé meramente de palavras ou exterior, com o objetivo de escapar dos nossos verdadeiros deveres, né? E de perceber que as dificuldades, na verdade, todos os nossos empecilhos, dificuldades e problemas servem como um imperativo para nosso aprimoramento, né? E aí a gente se moldar a essa providência divina que é a tarefa de esforço, né? Que é o que a gente tem dificuldade de moldar a nossa vontade à vontade divina, e não o contrário, né? Acho que é isso. Completem aí, por favor. A gente está dentro do tempo, mas só lembrando uma coisa, quando ele disse aqui que achavam que Deus era os dias felizes. E quando a pessoa caía, quer dizer, quando aconteciam situações dolorosas, ou de doença, ou de um infortúnio financeiro, ou de alguma coisa assim, eles acreditavam que a criatura estava, digamos assim, abandonada de Deus, ou seja, ela já havia caído em desgraça. Aí eu fico imaginando como devia ser difícil, porque toda vez que a gente tem um problema, é a hora que a gente mais busca o acolhimento divino, o acolhimento, né, a proteção, o amparo, não é? Mas a gente precisa desse aconchego. E na medida em que eles achavam que se alguma coisa não ia bem, você estava em desgraça, ou estava, digamos assim, eh, sendo castigado, gente, era um sentimento, devia ser horrível, porque vinha aquele sentimento de culpa, o sentimento de abandono, o sentimento de tudo. Gente, imagina, sem o Cristo devia ser muito Mas, difícil mesmo. repito, até hoje a maior porcentagem da população ainda pensa assim, né? Eu observo que quando acontece alguma coisa é culpa do demônio, do Satanás e que Deus só traz coisas boas, né? Não que não seja, mas a pessoa não consegue ter aquele discernimento para enxergar na dificuldade ou em determinadas situações essa necessidade, né, de crescimento. Bom, então vamos passar para o nosso Missionários da Luz, né? Quem se habilita a começar a nossa leitura? Nós estamos naquele capítulo do atendimento espiritual, não é? Aquele caso daquele nosso irmão que estava tendo um problema cardíaco, ou, enfim, um AVC, alguma coisa assim, que ele é socorrido a tempo pela espiritualidade e conseguem conceder uma moratória para ele. Então, vamos lá começar. Quem quer começar a leitura? Quer começar, Wellington? Leio sim. Precisa voltar algum parágrafo ou podemos continuar aqui? O que vocês acham? Eu acho que se você quiser voltar no sim, eu acho que é curtinho. Ele está No sim? perguntando sobre a resposta, seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Ele está Ah, sim. perguntando do Ok. núcleo do irmão Francisco, né? Que ele Isso. atendia a doentes terminais. Uhum. Ok. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante,
Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas, e não podem aprender ou discriminar nosso auxílio. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos, devotadamente, no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua força de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. E talvez porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia, serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacitadas para Nolas dá. nolas dar, constitui a exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Quer Era comentar, bem Wellington, para a gente não, né? Porque a gente ficou de voltar, esse parágrafo anterior também é longo, e aí tem uma série de questões para a gente. Ele começa aqui dizendo que as atividades são entrelaçadas com as tarefas dos instrutores do nosso lar, como ele pergunta se procede da colônia. Sim, mas com atividades entrelaçadas, né? E ele vem falando que são tarefas especializadas para cada grupo, de cada natureza. O trabalho deles, do irmão Francisco, por exemplo, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. Eles trabalham, principalmente, como ele coloca, é, à noite, onde são mais difíceis, porque de dia os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte dessas criações mentais, e à noite já fica mais difícil para isso acontecer, porque ele fala que não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, o esforço há de ser vigilante. Quase ninguém do círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão dessas tarefas de socorro. É muito interessante, né, a gente pensar na importância da fé, da oração, da prece, da confiança, né? A gente precisa aprender mesmo, como a Verônica estava falando na prece, na oração inicial aí do Caminho, Verdade e Vida. A gente muito pede e pouco acredita que vem. A gente quer sempre estar recebendo e muitas vezes não está fazendo a nossa parte. Como ele fala, quase ninguém do círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão das tarefas de socorro. A gente não está abandonado, a gente nunca está desamparado, mas a gente não acredita com confiança, né? A gente sempre fica titubeante, ou pelo menos a maioria titubeia nessa fé. E ele continua: outros benfeitores muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento, velam por nós e inspiram-nos. Mesmo quando os encarnados não percebem, existem outros irmãos mais elevados que também estão inspirando e vibrando por nós, no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. E aí ele continua, como ele sorriu, porque ele estava entendendo aquele pensamento superior, aí o irmão Francisco também diz, sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacitadas constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas, porque a gente só fica na parte da reclamação, né? Ou a maioria de nós. A gente falar que todos ficam em generalizar, mas a maioria só fica na reclamação. A gente não quer aquela parte que diz que é para se modificar, né? Se transformar através da oração, através da boa vontade, da confiança. A gente fica sempre na reclamação. Mas o irmão Continua. Francisco, eu achei muito interessante quando ele diz assim: o trabalho deles não é reconhecido por nenhum de nós. E nenhum de nós, em sã consciência, presta atenção aos benefícios que a gente recebe diuturnamente, sempre, né? Aí ele diz que da mesma maneira que eles nos atendem sem que nós nos demos conta, eles também
dizer, o irmão Francisco, a sua proteção, amparo, inspiração de Pepita, entidades muito cortou. superiores a eles, que Tá eles travando, também não se Pepita. percebem. Hã? Pepita, tá bem travando a sua voz. Deu uma É? Repete o pausa que você aí. falou, porque deu uma travada, eles não escutaram. É melhor você tirar a Ah, imagem, não? De repente é pera, melhor ter a imagem. deixa eu tirar aqui a imagem. Vou tirar a imagem e vou, peraí, vou abrir aqui a porta, de repente melhor. Pronto, abri a porta também. Então, ele, não, o que eu quis dizer é que ele se refere a essa cadeia, né? Ou seja, assim como nós não nos damos conta desse amparo, de todo esse investimento para nos socorrerem e tudo, eles também, eles, quer dizer, o irmão Francisco, a sua equipe, todos esses socorristas, também são amparados por irmãos de esferas superiores, dos quais eles também não percebem a influência direta. Ou seja, ele deixa claro que, olha, a gente não pode exigir nada porque outros mais elevados que nós fazem a mesma coisa conosco. Então, nessa cadeia, é aquela coisa da lei da cooperação, de quem está acima está puxando quem está abaixo, e vai sucessivamente, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa desse trechinho? É, Ninguém? eu queria falar uma coisa. Eu achei interessante essa, importante essa colocação, né, que ele faz. Sim, meu amigo, reclamar a compreensão, resultado de criaturas e situações ainda incapacitada é exigência cruel, seria uma exigência cruel, né? É, acho que isso também, né? Porque isso serve muito, eu acho que para o nosso dia a dia. A gente muitas vezes não tem paciência ou não tem, ou até perde admiração, sei lá, fica decepcionado com determinadas pessoas, mas na verdade a gente está pedindo algo a mais do que eles podem dar, né? Não sei, foi mais ou menos o que me veio quando ele leu isso, né? Quando foi lido isso. Porque Sim, está reclamando a compreensão e resultado de criaturas que ainda não estão podendo fazê-lo, né? Seja na casa espírita, mas seja no nosso dia a dia, ou seja no nosso, sei lá, nos companheiros da gente. Então, a gente tem que sempre lembrar também isso. Não que a gente é melhor que ninguém, mas eu estou falando que cada um está num estágio ainda e cada um pode trazer segundo os seus, como é que pode ser, segundo sua bagagem, né? Não sei, foi o que me veio na cabeça. verdade. Bom, então vamos prosseguir. Você quer ler um pouquinho, Maitê? Tá bom, posso ler. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém, interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que os outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhe oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo minhas reflexões íntimas, que se reúnem depois da morte do corpo em tarefa de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escala de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então é possível o grande entendimento.
Lições admiráveis felicitam a criatura que palidamente, embora percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa de agonia começa a brilhar a aurora da vida eterna. E os seus clarões indistintos, nossos princípios, perdão, e aos seus clarões indistintos, nossos princípios são falsamente aceitos, a sensibilidade demonstra as características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. Vamos dar uma paradinha, Maite? Claro, Será que claro. foi longo Tem muita demais? coisa, né? É lindíssimo, eu achei esse texto lindo. É, então, na verdade, ele estava complementando, né, que é isso, né? Lembrando que muitas vezes, quando as pessoas acreditam que estão sendo, sei lá, bondosas ou benfeitoras, elas estão esperando muitas vezes um reconhecimento, né? Então, é, ainda estão esperando que alguém reconheça, que valorize, que aplauda, né? E ele lembrando que isso não seria uma coisa, não é correta, né? Não seria uma coisa a ser feita, que na verdade eles mesmos que estão sendo benfeitores importantes, é, ainda são ajudados por outros espíritos de planos superiores que nem pedem, né, nenhuma gratidão, nenhum reconhecimento e estão fazendo esse trabalho de uma forma abnegada e sem pedir esse reconhecimento, né? Então que sempre existiriam então graus diferentes de elevação e que os que estão ajudando alguém estão sendo ajudados também por outros mais evoluídos. Acho que isso é uma coisa importante, né? A gente pensa numa corrente assim, né? Acho bem interessante. Bom, é, e aí ele fala que nesse momento importante, que quando ocorre a morte do corpo, que muitas vezes durante esse processo, durante essa transição, um pouco antes e tudo isso, muitas coisas vão acontecer que vão favorecer aquele espírito. Então, é, Não, Maite, ele diz que o sofrimento sim, sim, provocado pelas doenças prolongadas, que esse isso, processo que muitas vezes a gente se angustia porque a gente quer privar o nosso ente querido daquela dor, passou, daquele isso, processo, na realidade, aquela é a grande bênção, a grande dádiva para que se opere uma mudança salutar para aquele espírito. Então, ele diz que muitas vezes nesse período se consegue dádivas e mudanças e processos, digamos, de libertação e de crescimento que você não consegue durante a existência inteira. E nesse momento em que o ser se sente mais fragilizado, que ele percebe as suas limitações, ele normalmente se abre mais à conexão com o divino. E aí é possível que se preste um auxílio maior. E aí eu até lembrei que o pessoal na semana, as 2 semanas atrás, a Lore tinha falado no nosso grupo de há 2.000 anos, e ela veio ao Brasil visitar a irmãzinha dela que está num processo difícil também. Ela disse: eu vou visitar porque eu acho que vai ser, tá? Aí ela falou assim, mas ela está tão conformada, ela era tão brava, ela era tão isso, mas já tão conformada, está tão. Eu acho que essa mudança é para que a gente tenha guarde uma boa lembrança dela. Eu falei, não, não é bem isso. É exatamente esse processo. A pessoa, às vezes, nesse momento, ela adquire um entendimento, é assim, é como se ela se abrisse aos valores verdadeiros e como se ela percebesse como é que eu vou dizer, a fugacidade, a ilusão que é tudo que nos prende aqui, quer dizer, tanta coisa a que a gente se prende, que a gente percebe que não tem muito valor, né? Eu acho que ele vai falar exatamente dessa importância. E aí eu acho que fica para a gente a importância, a necessidade de encararmos a enfermidade
não como um castigo, não como uma desgraça, mas como um processo de, digamos assim, de limpeza da alma. Como dizia minha irmã para minha mãe, quando a minha mãe ficou vários anos assim, totalmente imobilizada no leito, dependente de tudo, e também não falava. Aí ele falava desse tratamento de beleza para a alma. E é verdade, se a gente souber aproveitar, é importante, é porque a gente tem uma tendência a meio que desestruturar diante da enfermidade de um ente querido, de um filho, de um neto, enfim, de um familiar, e a gente não consegue perceber, aí a gente volta para a página inicial, né? Que esses processos não são propriamente nem castigo, nem desgraça, mas às vezes são dádivas para que o espírito desperte para a vida maior, né? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Não, eu acho que exatamente eu achei a beleza desse texto isso, eu já tinha talvez ouvido e lido sobre isso, mas eu acho que é isso, é como se fosse até uma oportunidade, às vezes aquela vida em algum pedaço aqui ele fala, né, de anos de inútil, agora não sei mais onde é que está esse pedaço. Então, assim, talvez como a pessoa ficou tantos anos, talvez, sem abrir os olhos para enxergar tudo isso, e ela em poucos dias, em poucas horas, ela consegue, justamente por essa abertura, uma mudança que ela vai levar, né, para o seu... Então, assim, ela ganha créditos ali importantíssimos que ela já vai levar para o próximo, para o plano espiritual, e ela já vai, então, ter adquirido isso, né? Então, ela pode ter vivido, às vezes, E, 50 anos, ou 60, 80 anos, sem ter tido aquilo, e em poucos aprendizado, e em poucos dias ou horas, ela consegue ter essa visão. E eu acho que isso é muito importante, né? é uma Realmente pode ser demais. considerado uma dádiva, né? É. Gracinha, quer continuar a leitura? Sim. Você tá com o som fechado, Eu Gracinha. estou tentando abrir, consegui agora. Vamos lá. Continua lá no. O interlocutor fez longa pausa, não é isso? Isso. O interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constituem o fruto do esforço dos nossos grupos itinerantes de socorro. Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e, em todos os lugares, há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Então, é um reforço aqui do que foi dito antes, né? Que muitas vezes o doente tem a oportunidade, mais uma vez, antes de passar para o outro lado, de receber de benfeitores que estão ali no socorro aos doentes, a compreensão, né? O aprendizado e a possibilidade de ver que a vida não é, a maioria das vezes, o que a gente faz dela no todo dia, né? A gente está sempre, em geral, aqui na vida da matéria, não tem como, a gente tem mesmo que se ocupar também da vida da matéria, mas a gente se ocupa muito mais dela. E nesse momento que você é obrigado a parar e às vezes passar até 1, 2, 3 anos, né, num tratamento prolongado e numa doença que vai evoluindo e que não tem alternativa, você vai acabar
ela vai acabar sendo o motivo que você vai desencarnar, você tem a possibilidade de repensar a tua vida, de refazer seus valores, e dessa forma você pode partir mais tranquilo. Talvez por isso, muitas das pessoas que estão doentes, e que próximos de falecimento e tudo, você percebe a mudança. Eu vivi isso dentro de casa, né? Eu percebi em um ano a mudança da pessoa que vivia comigo foi grande. Ele tinha medo e tudo, mas ele foi se tranquilizando e foi embora relativamente em paz. Então, mas você passou a maior parte da vida sem dar a si o direito de parar para pensar na vida espiritual. Embora fosse uma pessoa generosa e tinha um coração assim capaz de tirar as coisas dele para dar para o primeiro que aparecesse reclamando ou com alguma dor. Era uma pessoa boa, fazia o bem, mas tinham coisas assim que ele não conseguia parar para pensar, e que o último ano de vida foi um ano para pensar. E eu tenho certeza de que isso foi muito importante, o tempo que foi dado a ele para que ele pudesse não curar a doença, mas curar algumas outras coisas de dentro de si e partir mais fortalecido. Então, isso é muito comum, a gente, quem trabalha com doente, que trabalha com saúde, ou que assiste pessoas, ou que conversa com pessoas assim, a gente percebe uma mudança quando passa por um turbilhão muito forte assim de doença, né? E às vezes, como a Pepita falou, até da mãe dela, você pensa até que a pessoa ali naquele momento não está com condição de fazer avaliações, mas ela está depurando, né? Todo através das doenças a gente depura o perispírito, imagino eu, assim, não sei quem sou eu para dizer isso, mas a gente vai como curando as nossas próprias chagas, né? Para se tornar mais leve e poder partir com um foco em outro ponto da vida e não o que a gente passou o tempo inteiro aqui fazendo, que é se preocupar com a vida material. Não sei se falei tolice nisso, mas foi a minha compreensão. Alguém mais Falou quer falar tolice alguma não, Gracinha, mas se alguém mais quiser fazer algum comentário, João, meneou a cabeça, quer falar alguma coisa? Não? Não Alguém precisa gostaria nem de ser muito tempo, né? No caso aqui, ele ia receber 5 meses, não é isso? ele receberia só 5 meses, que É, poderiam ser É verdade. abreviados caso ele continuasse levando as preocupações para o leito de dormir. Né? Lembram disso? Das É, preocupações excessivas, podia ser né? menos tempo ainda. É, Era uma moratória, na verdade, né? Para que é. ele foi uma pudesse executar moratória. uma tarefa específica. Isso. É. Alguém mais? Bom, então vamos prosseguir aqui um pouquinho, que a gente ainda tem um tempo, né? Glorinha, quer começar o próximo capítulo? Capítulo 8, né? No plano dos sonhos. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre afável. Teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos ainda encarnados na cruz. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu sensibilizado e perguntou: poderemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor sem hesitação. Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas
deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria, naquela noite, pequena assembleia de estudiosos, e assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente: atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições. Mas se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes, a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. E sorridente acentuou: contamos em nosso centro de estudos com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo a seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Em compensação, de vez em quando, Vamos ao parar aí, comparecer... Glorinha. Ah, Tá. É porque pois é, né, gente? A gente vê aqui o que é o momento do sono, né? Que a gente não tem ideia, né? Momento em que a nossa atividade espiritual deveria, né, estar a todo vapor, né? Mas aqui o Alexandre, ele vai essa 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 fraternidade, não é? Essa integração entre esses grupos, né, lá no plano espiritual, né, é bacana assim da gente ver, né? Porque o Francisco pede a ele, né, que os companheiros dessa equipe dele pudessem também participar, né, dessa reunião que o Alexandre vai fazer, né? E então o, o Alexandre aquece, né, diz que sim, que ele conduz aqueles amigos ao sítio de seu conhecimento, quer dizer, então ele já tem um lugar, né, que é de conhecimento deles, onde é realizada essa explanação, né, aos encarnados desprendidos, né? E aí aqui ele vai falar exatamente do grupo, né, dos estudantes que ele está treinando, que ele está doutrinando lá, né? Que ele fala em 300, né, associados, mas apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Então, a gente vai ver o quanto a gente ainda é preso, não é, às questões da matéria, né, o quanto não só as aflições, né, do dia a dia, das nossas tarefas do dia a dia, né, dos nossos problemas, né, que a gente às vezes até cria, né, enfim, a gente ainda como ele diz aqui, a gente ainda é preso às teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas, né? Então a gente às vezes ainda se mantém, né, ligado, né, à questão meramente, né, fisiológica, a sensação
enfim, que nos dá, né, prazer, que nos dá. E se vê impossibilitado, né, a nossa vibração não nos permite estar nesses ambientes fazendo parte desses grupos, né, de, de estudo, né, de elevação, né. Então, né, ele fala que a frequência, né, às vezes é bem baixa. Eu acho que é uma coisa mesmo para a gente pensar, né, qual seria a nossa atitude, porque esse momento do desprendimento, a gente deveria estar, não é, em sintonia, não é, com a espiritualidade para que pudéssemos, né, treinar esse trabalho que já se desenrola lá no plano espiritual, né? Colaborar, é, treinarmos, né? Praticarmos todas essas esse conhecimento, né? Aprendermos, estudarmos, coisa e tal. E muitas vezes a gente não consegue sair das nossas, né? Dessa nossa ligação forte, né? À matéria, né? Então, eu não sei, eu acho que é isso, né? Ele fala que os estudantes possuem, não tem, eles faltam determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito, né? Então, e eles vão trabalhar para, né, para conseguir levar a efeito esse plano, né, de melhorar o conhecimento dessa equipe, enfim. Mas eu acho que é algo para a gente pensar mesmo, né? Como é que a gente, como é, aonde nós estamos, né, na hora do nosso desprendimento do sono. Eu acho que ele aqui, ele diz que são mais de 300 e que só E aqui nos 32 são mais 32, assim, só conseguem romper a barreira inferior. são mais de 300, só 32 conseguem, desses 32 ainda há falhas, ou seja, menos de 10% daqueles matriculados nesses cursos. E o que eles estão fazendo lá, hoje, nós temos até a possibilidade maior de fazer aqui, porque a gente tem que ver que no início do século, ter um curso, ter grupos de estudo, estudo mesmo, era muito precário. Nessa época, a obra de André Luiz estava começando, né? E ainda tinha muita gente que a rechaçava por ser fantasiosa. E Chico ainda sofria verdadeiramente na mão dos próprios espíritas que o acusavam de mistificação, etc. e tal, porque não conseguiam aceitar que o mundo espiritual não fosse aquele mundo que eles achavam que era, meio que aquela coisa do céu, aquela coisa toda. Então, hoje, a gente vê que a gente não estuda quando não quer, porque mesmo que você não faça parte de nenhum grupo, tem tantas pessoas boas aí fazendo programas de estudo. A gente tem, eu adoro o Décio, mas tem o Elahá, tem aquele menino, né, como é que chama? Haroldo Dutra. Não, eu Arthur gosto do Valadares. Haroldo, mas hoje eu gosto mais do Valadares, do Arthur Arthur Valadares. Valadares. Mas tem Arthur assim, tem Valadares. muita gente, tem muita gente boa, tem muita gente boa. E a gente explicando aquilo que às vezes a gente não consegue entender, não é? Então é importantíssimo que a gente estude. Agora, tem um outro detalhe. Normalmente a gente fala na nossa prece à noite que a espiritualidade, que se a gente puder, que a gente gostaria de ir para os núcleos da espiritualidade, para estudar, para nos aprimorarmos, para nos instruirmos, para servir na seara do bem. A gente pede isso de boca, mas se no nosso coração, no nosso sentimento, há outros sentimentos que estão pulsando, a gente não vai para onde a gente pediu de boca.
A gente vai para aquilo que está nos atraindo intimamente. E muitas vezes nós caímos nas ciladas das nossas sombras. É o que ele diz aqui. Somos atraídos por verdadeiras ilusões, porque a gente acha que a ilusão é só daqui. A ilusão continua do lado de lá, continua. Eles criam verdadeiras situações que a gente, uma aparência de coisa boa e que não é, e que é uma verdadeira ilusão. Então, a gente tem que realmente joelhar os nossos sentimentos. Deixa E os aí eu outros até volto. esquecer de pôr gasolina, né? Hã? Pois é, Verônica. Não, é complicado, é complicado. Eu acho que a gente tem que prestar atenção no que a gente sente, nos sentimentos que brotam diante de determinadas circunstâncias. Eu já vi, Babi, 10 minutinhos. Mas eu acho que a gente, se alguém mais quiser falar alguma coisa, por favor, a gente ainda tem Então, uns eu fico minutinhos. pensando, né? Chamo algumas amigas, já chamei, né? Algumas frequento por um tempo, depois sai. A gente sente dificuldade, às vezes, de frequentar um grupo de estudo. Você deve ter sentido alguma semelhança, né? Quando você leu Sim, esse trecho. De frequentar, às vezes, um estudo aqui, na Terra. Que aqui a gente é mais, tá? Estamos mais cercados, né? Agora, imagine como deve ser esses estudos no mundo espiritual, né? Que exigem de nós uma vontade mais firme, né? Mais séria, porque aí não tem subterfúgios. Como que deve ser, né? Se aqui já é difícil, imagine lá. e você vê como as tentações, as engrenagens são sutis. Você pode reparar que vai acontecer de tudo. Se você não estabelecer uma prioridade verdadeiramente para aquilo, você vai acontecer de tudo e você vai boicotar aquele momento em que você pode se abastecer espiritualmente. A gente não boicota, sei lá, a sessão da psicoterapia, o encontro que você tem com o dentista, ou seja lá o que for, a gente tenta preservar. Mas quando a gente fala desse momento para o abastecimento da alma, nós nos boicotamos, quase sempre. Nos boicotamos. Porque às vezes a gente está aqui, mas a cabeça está longe do que eu tenho que fazer amanhã, nos compromissos que eu tenho que dar conta. Então a gente está pela metade. A gente vai para a casa espírita assim, não, mas graças a Deus fui para a casa espírita. Mas eu fui para a casa espírita, mas eu não estou lá. A minha cabeça está lá fora, nas coisas. Aí você vai dizendo pensamentos levianos, às vezes não, mas às vezes são coisas dos nossos quefazeres, assim, dioturnos, aquela coisa toda, e, e a gente não está inteiro, né? Bom, mais alguém? Wellington, tudo bem? Alguma coisa? Não? Então tá bom. Ana, seu Antônio, Babi, Fátima, tá aí quietinha, não falaram nada. E Ô, João? Pepita, essa história da presença é, é uma situação para tudo que a gente faz na vida, né? Muitas vezes a gente vai lá, está fazendo almoço, mas não está ali, está fazendo no automático. E eu acho que nas coisas da vida isso já acontece, da gente não estar presente, e aí a gente vai agindo no automático, né? E ainda mais quando se trata de uma coisa tão importante como estudar, como se ligar ao divino, que todo mundo meio que foge um pouco disso, né? É, você tem que ter presença. Se você não adianta você ir a um lugar se você não estiver imbuído daquele objetivo, daquele propósito, de verdade. Não tiver compromisso, né? Então, vou pedir a Glorinha para tocar uma música, né? Para a vozinha dela nos ligar ao divino. Ah, com certeza não é isso, não. Fica assim. É, Muito longe disso. Ai, ai, longe, longe. Tem pessoas que conseguem mesmo.
seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Então, nesse momento, nós agradecemos a Deus pela oportunidade que nos concede para estudar e refletirmos sobre nós, sobre a nossa trajetória, sobre as nossas aspirações, mas principalmente, Senhor, a necessidade que temos do alimento que Tu nos ofereces. Abastece, Senhor, a nossa alma, nutre-a de energias salutares. Ajuda-nos a diluir as sombras que acumulamos. Ajuda-nos, Senhor, a te compreender e percebermos a necessidade premente de nos esforçarmos um tanto mais para te encontrar, para te trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ampara-nos, Jesus querido. Ampara cada família aqui conectada. Pedimos ainda, Senhor, por aqueles que passam pela nossa mente, pelos nomes que nos foram encaminhados, também pela nossa irmãzinha Maitê, pela sua filha Juliana Basmin, pela Liana Padilha, que se encontra no hospital alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, por todo esse grupo familiar e por aqueles que, Senhor, passam pela mente de cada um. Ampara a todos. Toca-nos, Senhor, a alma para o despertar, para o entendimento, para a compreensão das nossas necessidades, como espíritos imortais que somos. Muito obrigada, Senhor. Abençoa e ampara todos os espíritos que se encontram próximos a nós, que foram trazidos para participar desses momentos. Que eles também sejam atendidos e amparados. Que assim seja.